Oi, pessoal, aqui é Ellen. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar dos livros que eu li em outubro, que foram 4 no total, o que eu acho um número bem bom, porque significa mais ou menos que eu li um livro por semana, assim, supondo que o mês teve 4 semanas. Mas, enfim, esse mês foi meio complicado pra mim de leituras, eu acho que a maioria dos livros que eu li eu não gostei muito. Então eu vou falar deles na ordem que eu li. E começando pelo Tom Lake da Anne Patchett, que esse aqui, ai, sério, eu acho que eu tenho um problema assim com hype, porque essa autora é muito hypada. As pessoas hypam muito os livros dela, assim, e começou primeiro com A Casa Holandesa. Acho que lá na pandemia que eu conheci o BookTube e aí eu ouvi falar desse livro, que todo mundo tava falando desse livro, todo mundo, entre aspas, os YouTubers que eu sigo, né? E estavam recomendando A Casa Holandesa. E aí eu fui ler, assim, achando que ia ser muito legal. Só que não é que o livro é ruim, aquele outro, A Casa Holandesa. Só que eu achei que não era tudo isso que estavam falando. Então, quando eu fui pegar o Tom Lake, aconteceu a mesma coisa. Eu só vi gente elogiando um monte. Eu acho que eu devo ter visto uma pessoa assim que não chegou a elogiar e tal, que não achou tudo isso, mas não vi o que essa pessoa achou de fato do livro. Então eu fui com as expectativas mais baixas dessa vez, assim, com esse. Só que queria entender por que que tem tanto hype. E o Tom Lake, a história, ela parece muito interessante, ela tem muito potencial, porque é a história, assim, de uma mãe que ela é uma fazendeira, ela cria, ela planta cerejas e tal, ela tem uma fazenda de cerejas com o marido dela, e se passa no começo da pandemia, a história. Eles estão bem no começo da pandemia, em 2020, e as filhas dessa mulher vão pra fazenda ficar com a família, né? Porque foi bem aquele período que o pessoal realmente se reuniu de volta, assim, pra ficar em casa, né? E aí, pra passar o tempo na fazenda, pra colher as cerejas e tal, porque é um trabalho muito cansativo e elas têm, tipo, muito trabalho todos os dias, assim, ela decide contar a história de quando ela namorou um ator famoso, quando ela era mais nova, assim, quando ela tinha uns 20 e tantos anos, ela namorou um cara que se tornou um ator muito famoso depois. E aí ela vai contar, e é tipo uma fofoca, assim, você tá escutando uma fofoca, uma história, assim, é que nem, isso me lembra muito, assim, é que nem quando a minha mãe resolve contar uma história da adolescência, da juventude dela, quando ela namorou não sei quem, os relacionamentos passados, as tretas que aconteciam. É tipo isso, assim. Esse livro, a vibe. E aí ela vai contando pras filhas, né? E assim, não é que é a primeira vez que a mãe tá contando essa história pras filhas. As filhas já sabem de algumas coisas, só que elas não sabem a história completa toda. E elas também, na cabeça delas, elas achavam que algumas coisas tinham acontecido e elas não tinham acontecido. Elas só assumiram que tinha acontecido. E a mãe tenta corrigir isso, assim, quando ela vai contar a história. Aí a história da mãe em si, quando ela conhece esse cara, na realidade, ela tava se caminhando para ser uma atriz famosa também, a mãe. E ela tá nessa companhia de teatro, que é o Tom Lake, fica no Tom Lake. Enfim. E ela vai apresentar essa peça que o Duke, que é esse ator que ainda não é famoso, mas vai ficar famoso, ele também tá atuando nessa peça. E aí eles acabam namorando durante esse período. Namorando entre aspas, assim, né? Eles estão juntos, mas é uma coisa meio esquisita, assim. E aí a história meio que é sobre isso, assim, ela contando como que ela foi parar ali na companhia de teatro, ela atuou num filme, e também conta por que e como ela desistiu dessa carreira de atriz e ela virou fazendeira de cerejas, basicamente. Então, é sobre isso o livro. Só que, assim, eu achei ele muito chato. A forma que foi contada a história, muito chata, porque quando ela tá no Tom Lake, é muito repetitivo, assim, as coisas que acontecem. Tipo, ela não.
tem muito o que contar, assim. E as reflexões da mãe, assim, parece meio distante também, meio fria. A personagem da mãe eu achei uma personagem muito estranha como protagonista. As filhas, eu achei elas todas iguais, menos acho que a filha mais velha, que acho que é a Emily, ela tinha uma obsessão pelo Duque. E aí a Emily jurava que ela era filha do Duque, assim, que ela não era filha do pai dela, né? E era essa a única diferença dela que eu conseguia, assim, diferenciar das outras filhas, porque pra mim todas as filhas eram iguais. Os outros personagens do livro, eles são, eu achei bem construídos, assim, o Duque, o irmão do Duque, que tem aqui, a amiga dela, que também estava na companhia de teatro, que era a substituta dela. Mas, fora isso, assim, não me encantou esse livro, não fez muito por mim, assim, nem em questão de reflexões sobre a vida, porque eu acho que tinha muito potencial aqui de vários tipos de reflexão e meio que a autora não entra nisso, assim. E é mais uma narrativa de conta, o que que elas estão fazendo, o que que elas fizeram, e não tem tantas reflexões. É meio esquisito, assim, eu não curti. Mas eu não acho que seja mal escrito o livro, sabe? Eu acho que ele só não combina comigo, não é pra mim, assim. E a mesma coisa aconteceu com a Casa Holandesa, só que eu acho que eu gostei mais da Casa Holandesa, apesar de que eu não me lembro de nada daquele livro. E aí o fato de eu não lembrar de nada daquela história também diz muito sobre. Então, assim, esse livro eu também acho que eu vou esquecer de tudo que aconteceu. Teve um ponto ou outro que eu achei meio chocante, que foi mais pro final, que a autora e a mãe das meninas, no caso, não contou para as filhas, mas contou para nós, leitores, o que aconteceu, alguns detalhes da história dela que ela não quis contar para as filhas. E o raciocínio da mãe é meio que isso, assim, eu não vou ficar contando para as minhas filhas algumas coisas pesadas que aconteceram, ou tipo, quando eles estavam no Tom Lake, porque eles transavam um monte. Não vou ficar contando isso para minhas filhas, tipo, elas não querem saber essa parte. Então, não foi para mim esse livro, assim, mas ele tem essa vibe fofoca de querer saber o que aconteceu, porque eu acho que é isso que prende. Você quer saber por que que a mãe desistiu da carreira de atriz pra ir parar na fazenda, sabe? Eu acho que é isso que que prende a leitura até o final. E no final acontecem várias coisas surpreendentes. E durante o livro todo, não. Assim, e tem uma cena que eu também achei meio. Assim, eu não sei se é por causa que a mãe é muito fria como personagem, mas tem uma cena que a mãe se machuca. E ela nem sente dor, ela nem descreve como foi a dor, ou e eu achei bizarro isso, porque o nível do machucado dela é uma das coisas mais dolorosas que existe, assim, pra você se machucar. E eu achei mal feita essa cena, assim, tipo. Ai, mas. Enfim. De resto, assim, eu não curti muito. E a parte da pandemia em si também não entrega nada. É só o motivo delas estarem juntas na casa, na fazenda. E também elas ficam, assim, só com medo. Tem uma vibe daquela, tipo, que a gente também estava com medo do futuro, né? Do que ia acontecer. Se o mundo ia ainda funcionar do jeito que a gente achava, ou se as coisas iam mudar para sempre. A gente não sabia o que ia acontecer. Só que elas não ficam muito nisso. Elas não ficam refletindo muito nisso, assim. Então, foi meio que isso. Tom Lake, pra mim, não. Eu acho que o hype não é muito merecido, não. Aí, depois de Tom Lake, inclusive eu dei 2 estrelas e meia. Depois de Tom Lake, eu terminei de ler o Predestinada. Que assim, na verdade eu estava lendo 3 livros ao mesmo tempo, em outubro, que foi o Mil Cairão ao Teu Lado, o Rei de Amarelo. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer uma pausa desses livros e ler o Predestinada. Porque eu precisava de uma coisa leve, uma coisa engraçada, sabe? Uma coisa gostosinha, assim, uma farofa. Eu precisava de uma farofa. Que eu tava lendo coisas com muita substância. Eu pensei, preciso de uma farofinha, assim.
E o Predestinada, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando, tem um vídeo de mais de 1 hora e poderia ter dito mais coisas ainda sobre o livro, mas a premissa é o seguinte, a Bianca, a protagonista, ela, ela não é uma princesa, mas ela é filha de nobres, assim, né? E ela é prometida em casamento com um príncipe de outro reino, com forma pra, tipo, fazer um acordo político e tal, pra evitar uma guerra entre os reinos e tudo bom. E aí ela vai lá pra casar com o príncipe, ela casa com o príncipe, e aí na noite de núpcias tentam assassinar o príncipe ou ela. Não fica claro no começo quem que tentam matar, mas a princípio eles tentam matar ele, né? E aí ele acaba virando um cavalo quando tentam matar ele, porque a Bianca tem um medalhão, um troço que tem uma magia de proteção, e essa magia de proteção, na verdade, transforma o agressor em um cavalo. E a magia, em vez de atingir o assassino, atinge o príncipe, o Arik. E aí ele vira um cavalo. Daí eles têm que fugir. E a princípio, assim, essa é a premissa, eles têm que fugir, porque tem um assassino atrás deles. Mas ao mesmo tempo eles têm que, temos que reverter essa maldição que eles não sabem como fazer isso, porque, né, a questão da magia nesse livro é meio confusa, assim. E ao mesmo tempo, tipo, eles têm que salvar o reino de um golpe político, né? Porque como ele ia ser coroado rei na semana seguinte, com essa tentativa de assassinato, eles entendem que tem alguém tentando impedir ele de virar o rei, né? Então eles têm esses dois objetivos. E no meio disso eles vão se apaixonar. Então é uma romantasia, assim, bem leve, tal, de ler. Ela não é um livro jovem, eu achei que era, mas é um livro adulto mesmo, porque tem cenas explícitas aqui de, de sexo mesmo, porque de resto não, é bem tranquilo, assim, não tem cenas muito pesadas de violência, não tem nada, é só essa questão mesmo do hot. E eu não tava muito esperando que ia ter, na verdade, nesse livro. Assim, quer dizer, eu sabia que ia ter, porque quem leu esse livro foi a minha amiga Fef. Primeiro, eu que descobri esse livro, mostrei pra ela. Ela leu o livro e aí depois eu decidi ler também pra comentar com ela o que eu tinha achado. Porque ela se interessou justamente porque ele vira um cavalo, assim, e ela gosta muito de cavalos. Então, eu pensei, esse livro talvez seja para as horse girls, quem gosta muito de cavalos. Só que não é, assim, o fato dele virar um cavalo é um detalhe, assim, tem uma ou duas cenas que são engraçadas, porque ele virou um cavalo, mas coisas de cavalo, assim, fatos sobre cavalos, não tem nada. É só uma coisa que a autora quis colocar e não tem nada mesmo. Isso é uma coisa que a gente conversou, que ela falou que é uma oportunidade desperdiçada, assim, porque quando ele vira um cavalo, imagina, você virar um cavalo ou qualquer bicho que seja, você vai reparar que as coisas estão diferentes, seja na sua visão, no seu olfato, na forma que você vê o mundo. E cavalos, eles têm uma visão diferente dos seres humanos, eles não enxergam algumas cores. Então, por exemplo, eles não enxergariam o sangue, por exemplo. Eles não sentem tanto frio assim, eles têm um corpo bem quente. Então tem uma cena aqui nesse livro, que é bem no começo, quando ele vira um cavalo, que ele tá morrendo de frio, porque ele pegou uma chuvinha. E aí eles têm que se aquecer juntos. Sabe aquele clássico assim, de tipo, vamos nos achegar pra juntar o calor do corpo, pra gente não morrer de frio, que é pra ser romântica, só que ele é um cavalo nessa cena. E ele tá com frio, mais frio que ela, parece até. E assim, ela falou que tudo bem, cavalos sentem frio, mas ele não estaria com tanto frio nesse momento. Então são incoerências, assim, sobre fatos de cavalos que tem nesse livro. E outras coisas que poderia ter colocado e só não foi colocado. Fora que, assim, o fato dele virar um cavalo não faz sentido também, porque era um amuleto contra uma agressão, contra um agressor. Tipo, e aí você vai transformar o seu agressor num cavalo, que é um bicho enorme, forte, que pode te dar um coice, pode te morder, ele corre mais rápido que você. Sabe, a premissa não faz sentido. Esse livro não faz muito sentido se você para muito pra pensar.
E outra coisa que eu realmente não gostei foi o romance também, que, ou seja, o ponto do livro é ter um romance com detalhes da fantasia e a parte do romance não, ai, não deu. Sério, porque assim, a história se passa toda em menos de uma semana, praticamente. Do ponto que eles se conhecem até o final do livro, eu acho que foi uns 5 dias no máximo, por aí. E eles já estão assim, chega um ponto que do nada eles já estão apaixonados, assim, falando, ai, porque eu te amo e não sei o quê. Sendo que no começo é bem enemies to lovers, assim, porque eles não se gostam no começo, eles são nações inimigas. O casamento não era a vontade deles, foi arranjado. Então, eles não se gostam no começo. Inclusive, a Bianca fica muito irritada com o Arik no começo, principalmente. Ela fica indignada com ele, ela tem raiva dele, ela não sente atração por ele, assim, no começo. Ela acha ele bonito, mas em nenhum momento ela fala, nossa, estou. Ela, sabe, fica claro que eles não são apaixonados desde o começo, assim. E eu fiquei até feliz com isso, porque eu não gosto com isso de amor à primeira vista, eu acho meio tosco. E aí eles saem dessa inimizade pra. Ah, agora somos aliados meio que relutantes, né? Tipo, a gente tem um objetivo em comum, que é sobreviver a essa bagunça, porque estão tentando matar a gente. E, enfim. Então eles começam a ser amigáveis depois, né? Assim, depois que eles entendem que eles não são inimigos, né, um do outro, eles começam a se dar bem, começam a conversar, e eles demoram, assim, pra se entender, pra poder conversar, e eles veem que eles têm coisas em comum, que eles veem que eles têm a autoestima mais baixa do planeta, e aí, logo depois disso, eles já estão assim, nossa, porque ele é muito bonito e não sei o quê, aí ele já, sabe, é muito rápido o romance, eu não achei que foi bem construído, também não achei que eles têm uma química boa, sabe? A cena de Hot que tem é quando ela tá machucada na maca do hospital, tentando tomar a sopinha dela, e aí é esse momento que a autora achou que, ah, não, agora eles vão se pegar aqui. E aí eu fiquei, não, cara, não. Então, assim, não me agradou o romance, não me agradou a parte, assim, tem um plot político aqui, mas é bem previsível tudo o que vai acontecer. Então, também não achei nada uau, assim, revolucionário. Eu não gostei da personagem da irmã, também da protagonista, que várias coisas da história só acontecem por causa dessa personagem que ela não faz sentido nenhum. Assim, eu acho que a autora quis falar, ai, vamos colocar uma personagem meio doidinha aqui e a gente vai usar ela pra justificar várias coisas que acontecem, porque eu não tenho nenhuma outra solução para as coisas da história. E aí meio que foi isso, assim, foi bem conveniente da parte da autora. E a parte do cavalo deixou a desejar também. Então, assim, é um livro que não atende a nenhuma expectativa. Eu acho que eu só não avaliei tão baixo ele, porque eu dei 2 estrelas e meia, porque eu realmente achei engraçado algumas partes. Assim, tipo, quando ele vira um cavalo, eu achei engraçado. E tem uma outra cena que eles estão numa pousada e aí eles se transformam em cavalo dentro do quarto. Daí eles têm que sair assim. E aí eu achei engraçado, apesar de também não fazer muito sentido depois do que acontece, mas tudo bem. Então eu acho que é isso, assim. Se você quer uma leitura leve e engraçadinha, talvez esse seja o livro, mas a autora também, ela repete muitas coisas na escrita. A escrita dela acho que é o primeiro livro publicado dela, mas a escrita dela é muito amadora. Assim, ela repete muitas coisas no livro o tempo todo, porque a Bianca, ela tem uma doença e ela repete o tempo todo, não, porque é a minha condição, a minha doença, ai. E, assim, cansa, sabe? É bem complicado. Então, é isso, assim, predestinada. Tem o outro vídeo que eu conto mais da história, alguns outros detalhes, tem um pouco de spoiler, mas resumindo, é meio que isso. E aí, depois dele, eu terminei de ler o livro do clube que eu tenho, que é o Mil Cairão ao Teu Lado, da Suzy Hazel, que isso aqui é um livro de não ficção.
É um livro biográfico da história do. Acho que é o Franz, se eu não me engano, é Franz o nome dele, e da família dele. Que eles eram alemães na Segunda Guerra Mundial e ele foi convocado para lutar na guerra no lado da Alemanha. Só que ele não concorda com nada do que, do que o bigodudo lá pregava e exigia deles e tal. Então ele ia contra vários princípios nazistas, assim, né? E a família também, a família que ficou em casa, né, também teve muitas dificuldades, assim. E assim, é sensacional. A história é meio que, assim, acontecem coisas meio inacreditáveis, porque a questão é que a família, ela é adventista e eles têm alguns princípios como a guarda do sábado e eles não comem carne de porco, né? Então imagina você não poder comer carne de porco na Alemanha, que é um país que tem muita carne de porco, no exército, assim, no meio da guerra. Então, o Franz, ele teve muita dificuldade com isso, assim, mas as coisas foram dando certo, sabe? Ele se manteve fiel nisso. E outro problema é que, assim, o pessoal estava perseguindo os judeus, né? E os judeus também têm a mesma questão da guarda do sábado, e eles também não comem carne de porco. Então, principalmente a questão do sábado, assim, levantava meio suspeita dos alemães, assim, dos nazistas. Pensava, tipo, nossa, mas será que vocês não são judeus disfarçados? Porque essa história de guardar o sábado é igual dos judeus, sabe? Então tinha mais essa questão, assim. Então, parece, assim, que tudo podia dar errado e acontece várias coisas assim terríveis e aí vários momentos eles são salvos assim de forma milagrosa ou até eles nem não sabem, por exemplo, tem uma uma parte assim que a família tá numa é uma cidade no interior assim, tipo no campo, acho que é na Floresta Negra o nome que uma mulher lá acolhe eles porque na cidade deles, em Frankfurt, está sendo bombardeada. E aí eles vão para essa cidade no interior. Ou também porque os nazistas estavam enchendo muito o saco deles, porque eles queriam que eles se juntassem ao partido. E a esposa ali, a mãe dos filhos, ela se recusava. Ela falava: não, eu não quero, parem de me encher o saco com isso, mas eles não aceitavam, né? Porque eles achavam que ela era uma traidora, assim, basicamente. Então eles teve vários momentos que eles tiveram que fugir da cidade para outros lugares, assim, para abaixar um pouco a poeira, né? E aí, quando eles estão no campo, assim, numa fazenda e tal, eles estão vivendo bem lá, eles estão felizes lá, a guerra não afetou tanto, assim, a região lá. E só que aí o prefeito do lugar pede para eles, todo mundo que é refugiado, ir embora. E ela fica de cara com isso, ela fica, não, mas a gente é feliz aqui, a gente tá tranquilo, né? A gente tem que voltar para Frankfurt, que o pessoal lá tá, né, tá perseguindo a gente. E aí não tem jeito, eles têm que ir. E ela questiona muito Deus, assim, pensa, nossa, por quê? Sabe? Por que que a gente tem que ir? E aí na hora ela não tem a resposta, mas aí anos depois, depois que acho que termina a guerra, ou sei lá, ela descobre que no dia seguinte que eles foram embora, tem uma invasão na cidade. E nessa invasão, acho que são os marroquinos que invadem. Eles matam um monte de gente, estupram um monte de gente. E assim, não poupam ninguém, sabe? Então, se eles tivessem ficado mais um dia, eles teriam sido pegos, assim, nessa situação. Então, são várias coisas, assim, que eles acreditam muito que Deus salvou eles, né? Que foram milagres. E assim, só tem essa explicação, porque é muita coisa, sério. Só que ao mesmo tempo o livro também ele traz assim questionamentos de tipo, eles ficam sabendo de um bombardeio numa cidade vizinha ali, acho que de Frankfurt, que morreu muita gente. E aí um dos filhos, acho que a família tem eles começam a história com três filhos, mas nasce mais um bebê no meio da guerra. E um dos filhos, ele questiona assim, ele fala assim, não, porque Deus com certeza vai salvar os cristãos lá da cidade que foi bombardeada. Só que aí depois eles descobrem que todos eles morreram no bombardeio. E ele questiona muito isso também, assim, de, nossa, mas por quê?
E aí a mãe explica assim, não, porque o importante a gente é amar a Deus, né? Mas assim, a gente tá nesse mundo que coisas ruins podem acontecer com a gente. Então, né, não é assim, é a realidade, sabe? Então, tem coisas que a gente tem que também, a gente pode. Ele ensina muito sobre você orar, pedir a Deus as coisas e depois agradecer se teve um livramento. E também algumas coisas a gente não sabe, né? Por que que não aconteceu assim do jeito que a gente queria, mas no fim foi bom as coisas terem acontecido do jeito que foram. Então ele ensina muito sobre isso, assim, é um testemunho muito forte. E também acho que é um tapa na cara, assim, de. A gente às vezes acha que tem princípios e acontece qualquer coisa, qualquer dificuldade, e a gente larga a mão desses princípios, sabe? E uma guerra, ela faz isso com as pessoas, assim, porque elas priorizam a sobrevivência, a família. Mas essa família aqui colocaram Deus em primeiro lugar e seguiram. E eles sobreviveram todos à guerra. Inclusive o Franz, acho que foi um dos únicos que não teve nenhum ferimento, assim. Acho que da companhia dele tinham mais de, sei, acho que mais de 1.000 homens. E acho que só 3 não saíram ilesos, assim, da guerra. E ele foi um desses, sabe? Uma coisa assim. Então, esse livro, nossa, eu já tinha lido ele muitos anos atrás. Não sei quando, faz muito tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei, assim, muito chocada com as coisas, assim. E eu pensei, ai, vai ser bom reler. E foi excelente reler e discutir ele em grupo também, assim, continuou sendo para mim um livro 5 estrelas, assim. Eu sei que muita gente não avalia não ficção, mas, como é que eu vou julgar com estrelas a história de uma pessoa? Mas não é sobre só a história da pessoa, também a escrita do livro, se te fez refletir, se te ensinou alguma coisa. E pra mim, esse aqui é show de bola, assim, não tenho o que reclamar. E ele fala muito sobre a guerra, também coisas que acontecem na guerra, e também, assim, consequências do pós-guerra. Porque depois que acabou a guerra, eles ainda estavam sofrendo muito, assim, com a fome na Alemanha, e eles ainda estavam no lado bom, entre aspas, né? Porque a Alemanha foi dividida, né? Então, nossa, excelente, assim, foi muito bom reler. Recomendo muito. E assim, eu acho muito interessante porque eles, desde o começo, assim, quando começou o nazismo na Alemanha, eles já identificavam, pelo menos os pais, né? O Franz e a esposa, eles já identificavam, assim, que o nazismo não era bom, não era uma coisa legal, era contra os princípios cristãos. E, né, se você traz para os dias atuais, você vê que às vezes as pessoas pensam o contrário. E também elas apoiam muito, assim, porque a questão do nazismo, eles também usavam muito, assim, falando de Deus, falando que, não sei o quê, né, esses bordões, assim, e muitas pessoas acham que, eles estão fazendo a coisa certa, é isso aí, você tem que seguir o governo, tem que obedecer. E hoje em dia acontece a mesma coisa, né? E, e as pessoas são completamente enganadas e equivocadas às vezes. Mas é isso, assim, esse é o Milcair Telado. E quem escreveu foi a Suzy ali, é a filha mais nova que nasceu na guerra. Nossa, tem. Gente, tem umas cenas de desespero, de muita emoção, assim. Ai, é muito doido. Sério. Às vezes é inacreditável que tenha acontecido tudo isso, mas histórias de guerra geralmente são meio assim. E é mais legal ainda saber que aconteceu, porque às vezes você lê uma história de guerra que é de ficção, aí você fica, nossa, que legal, mas aí quando é história real, você fica, meu Deus do céu. Mas enfim, esse foi o Milcairão Atelada, que esse é um dos livros meio pesados que eu tava lendo, né? Aí, o último que eu li esse mês foi O Rei de Amarelo, do Robert Chambers. Que esse é o outro livro que eu estava lendo, fazendo a Buddy Read com a Júlia. Porque o clube do o Toca do Coelho está meio embaixo agora, nesse final do ano, assim, porque nós não estamos entrando em consenso com os livros que queremos ler juntos. E aí, no fim,
como a gente não queria ficar muito tempo sem ler nada, a gente escolheu o Rei de Amarelo, porque era Halloween, tipo, mês de outubro, né? E aí esse livro não é um livro que eu escolhi, foi a Júlia que escolheu, mas eu, tipo, antes dela falar dele, eu nunca tinha ouvido falar, sim, dessa história, e eu sei que é um clássico do horror. Então, eu fiquei, beleza, né? Mas assim, eu não sabia de nada, 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 zero. E essa edição da Clock Tower, quando eu comecei a ler, eu já achei meio ruim o prefácio. E sobre o autor, a biografia do autor também eu achei bem mal escrita, assim, os dois. E eu fiquei, cara, eu fiquei com vontade de pular e começar o livro para eu entender sobre o que que é. Mas basicamente é uma coletânea de contos. Não sei quantos contos são no total, mas os 4 primeiros contos, eles são mais de horror, assim, direto, que tem menção ao Rei de Amarelo. E os outros contos são mais românticos, basicamente. Mas o que que é o Rei de Amarelo em si? Que é assim, dentro desse universo existe uma peça de teatro, um livro, que é uma peça, que tem esse personagem que é o Rei de Amarelo. Quer dizer, o livro se chama O Rei de Amarelo dentro do universo. E dizem que se você ler essa peça, principalmente o ato final, o último ato, sei lá, você fica louco, você não aguenta a verdade que tá ali no livro, coisas bizarras começam a acontecer, tem gente que não aguenta e se mata, umas coisas assim. Então, tem um mistério envolvido por trás dessa peça. E nos 4 primeiros contos, alguns personagens vão ler o Rei de Amarelo e eles também vão ficar meio lelé da cuca, assim, nesse sentido. E coisas estranhas acontecem. E o primeiro conto, eu acho que é o mais marcante, assim, porque esse livro, é, ele foi escrito, foi publicado, no caso, em 1895. Então, o primeiro conto é tipo uma distopia, porque ele se passa no futuro de quando esse livro foi escrito, acho que em 1920, eu não lembro direito a data exata, mas é tipo um futuro nos Estados Unidos. E diz que tinha uma lei que era proibido as pessoas de darem fim à própria vida, e agora eles aboliram essa lei e construíram uma máquina lá, um negócio, uma câmera, que assim, se você quiser desistir de viver, você entra nessa câmera e você vai morrer, basicamente. E isso eu já fiquei meio chocada com esse conceito, assim, logo de cara. E depois que eu me toquei que, nossa, esse é o futuro distópico que o autor imaginou que poderia acontecer, assim. E, enfim, aí os contos, cada um vai abordar uma coisa diferente, assim, pelo menos esses primeiros, né? Mas todos eles, todos os contos têm em comum que são os protagonistas, os personagens, a maioria deles são artistas que estão ou nos Estados Unidos ou na França, geralmente estão na França, assim, para estudar artes, porque é bem nesse período que a coisa da arte está em alta, e eles estão se questionando muito, assim, sobre o futuro, sobre o que vale a pena viver. Então tem também muito assim, não sei, não diria se é um romantismo mesmo, mas eles veem beleza nas coisas, eles estão assim no ápice da arte, basicamente. E tem muito romance também o livro, assim, ele sempre tem uma garota lá que alguém tá apaixonado, ou que não tá apaixonado, mas tá junto da menina do mesmo jeito. Então, é isso, assim, o livro ele aborda muito isso. E assim, eu, por não ter nenhuma referência, não sabia nada antes de ler, eu não sou uma garota que lê livros de horror também, nem terror, nem nada do tipo. E também fazia tempo que eu não li um clássico, porque eu acho que esse é um livro clássico, né? Chegou, não sei se chegou a virar mesmo, mas no começo eu tava achando muito chato. Assim, eu tive dificuldade para ler algumas partes, porque tava bem chato para mim, não tava despertando nenhuma emoção em mim, assim. Eu lia só por ler. E aí os contos eles são bem assim, tem uma vibe meio, nossa, isso aqui não faz sentido nenhum,
sabe? Que, na verdade, quando esse livro foi publicado, foi meio que a recepção das pessoas. As pessoas leram e não entenderam, assim, o que estava escrito, o que, que o autor quis dizer. E eu senti um pouco isso também, mas assim, com a minha visão de 2025, né? Mas assim, esse livro é bem antigo. Pra época, isso aqui deve ter sido revolucionário, porque ele coloca conceitos aqui que hoje em dia são clássicos, basicamente. Mas dá pra fazer acho que uma leitura mais crítica, mais aprofundada desse livro. Eu acho que essa edição não ajudou. Eu acho que eu precisava ter lido uma edição mais que tem textos de apoios melhores, assim, para você entender o contexto, porque eu senti que tava faltando muito contexto, assim, porque essa coisa dos artistas estava muito enfatizada. Aí eu ficava assim, nossa, mas por quê? E aí eu tive que pesquisar algumas coisas, assim, para entender melhor. E aí ver da perspectiva de pessoas que gostam mais de livros de horror, assim, tem mais repertório, aí eu fui entendendo melhor a importância desse livro. Mas assim, só pela minha experiência, não foi muito positiva. E principalmente depois que passou desses 4 primeiros contos, que era mais horror, era uma coisa mais. Dava. Não, eu não cheguei a sentir medo, mas é uma coisa que dá um pouco de medo, né? É pra dar, assim, você sente a parte do Rei de Amarelo ali. O resto dos contos eu tava assim, gente, mas pra quê? Sabe? What's going on? Tem um conto que parece que tem viagem no tempo. E eu fiquei assim, do nada, viagem no tempo. Aí tem um que é tipo um boy que tá apaixonado por uma menina. Assim, ele começa a gostar dessa menina. Só que ele é o único que não percebe que essa menina é do cabaré, assim. E ele é bem inocente. E aí tem um outro que tá apaixonado por não sei quem. É sempre assim. E aí eu tava, não sei, eu tava sentindo que tava faltando mais informações mesmo pra mim. Mas eu reconheço que é um livro que é bem escrito, assim. Eu só acho que ele é bem repetitivo nessa questão dos artistas. E, inclusive, eu vi uma menina falando que, assim, repete os personagens, né? Tipo, se aparecer um personagem no conto, ele volta em outro. E parece que eles estão presos num loop, assim, de acontecimentos parecidos, e é meio bizarro. E essa menina falou que é como se fosse física quântica, assim, porque é como se os personagens estivessem vivendo. A realidade deles se multiplicou. Eles estão vivendo universos paralelos, sabe? É uma coisa assim, muito doida. E eu fiquei, será que é tudo isso mesmo? Ai, mas, enfim, né? Ainda não discuti sobre o livro com a Júlia, né? Mas talvez ela tenha opiniões mais favoráveis e daí talvez eu mude a minha opinião também. Porque, ai, eu senti assim que eu tava muito entediada lendo esse livro. E talvez é porque eu também. E eu não sei por quê, porque eu gostei de ler alguns clássicos de horror. Tipo, eu li Drácula, eu gostei, eu li Frankenstein, eu gostei. Então, não sei o que aconteceu. Talvez por ser contos. Teve alguns que eu gostei mais que outros, mas enfim. Então, esses foram os livros que eu li em outubro. E aí, agora eu quero comentar também dos livros que eu vou ler agora em novembro. A começar pelo livro do clube, que eu tenho com o pessoal da minha igreja, que a gente vai ler um livro de Natal, porque o clube vai pausar em dezembro, porque nem todo mundo vai estar presente, vai estar viajando. E então a gente vai ler um livro de Natal em novembro, que é o Natal Escondido, do Timothy Keller. E esse livro, assim, a gente não sabe muito sobre ele. Foi o livro que. Ai, pediram lá pro ChatGPT sugerir livros de Natal cristãos mesmo, né? E esse foi o escolhido, assim, que o chat achou. Só que eu acho que numa próxima eu vou ter que pedir recomendações de outras pessoas, assim, quando tiver um tema específico, porque a gente não sabe muito sobre o que, que o livro vai falar, mas a princípio ele cita assim: ah, você sabe sobre os símbolos de Natal, que é as luzes, a árvore, os presentes, o bebê Jesus na manjedoura, a coisa do presépio, assim, né? Mas o que, que esses símbolos realmente significam? E será que o significado do Natal
real não tá se perdendo na cultura popular, né? Porque o Natal é o único feriado, assim, que ainda é um feriado religioso, mas é o único que se popularizou no mundo todo, assim, fora da religião, né? E aí o autor ele questiona, assim, ele traz algumas coisas assim, o que que virou só uma festa secular, digamos assim, popular, e o que que realmente a gente tem que relembrar sobre o que que significa o Natal mesmo, né? O nascimento de Jesus, o que que isso significa pra gente. Então é um livro meio assim, mas parece ser um. Acho que eu já li já o começo dele, e o autor ele menciona que é uma coletânea que ele juntou dos sermões que ele já fez, e ele resolveu escrever esse livro. Então, é meio que isso, assim, é uma coisa mais teórica, né? Não é uma história mesmo. Então, a gente vai ler esse sobre o Natal, que inclusive eu já comecei. E outro que eu também estou lendo já comecei, é Uma Magia Fatal, da Alison Saft, que era um dos livros que eu queria ler antes de acabar o ano, e daquela lista lá de livros físicos que eu tenho. E esse aqui eu estou gostando mais do que o outro livro da Alison Saft. Pelo menos isso. Eu já passei da metade, eu acho que eu vou terminar essa semana ainda, e aí vou comentar depois sobre. Não sei se eu vou fazer um vídeo só para ele ou comentar nas leituras de novembro, mas esse aqui, a premissa é que vai ter uma caçada nesse universo que é uma caçada a uma raposa mítica, assim, que ela aparece a cada, sei lá, 30 anos, alguma coisa assim. E quando ela aparece, ela causa muita destruição por onde ela passa, ela destrói plantações, destrói partes da floresta, da casa das pessoas, e eventualmente ela acaba matando pessoas também. E aí, quando isso acontece, o pessoal se reúne para caçar ela e matar ela. E nessa caçada é uma competição que só pode se juntar um caçador e um alquimista. E a protagonista do livro é a Margaret. Ela seria a caçadora em questão. Ela quer caçar muito essa raposa para poder conquistar a mãe dela, assim. Porque a mãe dela largou ela em casa sozinha, saiu porque a mãe dela é uma alquimista e ela tá viajando, fazendo a pesquisa dela. E a Margaret pensa assim, cara, se eu caçar a raposa, minha mãe com certeza vai voltar para casa, ela vai querer usar a raposa para pesquisa dela, ela vai ter que ficar aqui. Então essa é a motivação da Margaret. E o Wes, ele é um alquimista, no caso, e ele quer muito um estágio de alquimista, e a mãe da Margaret é a única opção dele, porque ele já foi expulso de outros estágios. E ela é uma alquimista muito famosa, então, assim, ele quer muito estudar com ela, e aí ele vai até a casa delas, e aí ele descobre que a mãe tá fora. E aí só tem a Margaret lá. E aí, como vai ter a caçada, a Margaret propõe para ele assim: se você for o meu alquimista na caçada, e a gente conseguir vencer, a minha mãe provavelmente vai ficar assim impressionada. Ela vai te aceitar como alquimista, assim como estagiária. E você também pode ficar com o dinheiro do prêmio, porque ele veio de uma família muito pobre que tá precisando de dinheiro, então eles aceitam assim se juntar para fazer isso. Só que a questão é que os dois eles vêm de um background de assim, de as pessoas sentem muito preconceito em relação a eles. No caso dela, porque o pai dela é de uma religião que não é bem aceita, e aí, com consequência, ela também sofre, mesmo que ela não siga essa religião, mas só o fato do pai dela ser já é o suficiente. E o pai dela nem tá mais em casa, ela tá sozinha, ela largada, assim. E no caso dele é porque ele é de uma família de imigrantes de outro país que também é, assim, mal vista pela sociedade. E também eles são de outra religião que também não é bem vista. Então, assim, eles sofrem muito preconceitos pelas pessoas. E tem um personagem aqui que é tipo o vilão da história, que ele faz bullying, que ele provoca eles o tempo todo e vai atrapalhar eles na caçada. E a caçada em si, ela não aconteceu ainda até a parte que eu tô. Assim, eles têm várias etapas antes de começar a caçar. Eles têm uma competição que eles têm que participar para decidir.
definir a classificação deles na caçada, na verdade, porque a caçada não é em níveis iguais para todo mundo. Então, o livro ele não foca na caçada, ele foca principalmente no relacionamento dos personagens. Assim, eu diria que dá pra classificar isso como uma romantasia também, mas assim, eu não sei se talvez, não sei. Mas o romance deles é interessante de ver surgir, porque no começo eles não estão nem aí, assim, eles têm zero interesse um no outro. E eles vão, quando eles vão trabalhando juntos, eles vão se aproximando. E eu tô achando fofo isso. Pelo menos eu estou gostando dessa parte. Então, é... espero gostar, porque o outro livro da Alison Saft não foi tão bom assim. Então, esses foram os livros. Claro que em novembro eu pretendo ler mais coisas, só que eu decido o que eu vou ler depois que eu termino o livro. Eu não gosto de definir antes, assim, uma TBR, porque eu vou muito no mood, no que eu tô afim. Se, tipo, eu li agora um romance, aí provavelmente eu não vou pegar um romance em seguida, eu vou pegar uma coisa diferente. Então, vamos descobrir só depois o que lerei. Será uma surpresa. Até porque, que nem o Predestinada, não estava na lista de livros que eu queria ler até o final do ano. E no fim eu li ele. Não era a minha meta. Então pode acontecer isso também. E o livro de novembro do clube não tá, da Toca do Coelho, não tá definido. Então pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas enfim, esses foram os livros, os lidos de outubro e os que eu vou ler em novembro. E é isso, gente. Espero que esse mês seja um ótimo mês de leituras, porque o mês passado eu praticamente gostei só de um livro, que foi uma releitura, então não foi uma novidade. Mas é isso. Queria. Nossa, tava até vendo assim, em breve, acho que em dezembro mesmo, eu vou fazer aquelas recapitulações, assim, de os melhores do ano, os piores do ano, média de leitura, quantos livros lidos, tudo isso. Assim, acho que vou fazer um ranking também de todos os livros. E olha, tá difícil, hein? Assim, eu li poucos livros 5 estrelas. Esse ano eu só li três. Três livros 5 estrelas. E eu tô quase chegando na meta de 50. Aí eu não sei se é porque eu sou muito chata, se eu tô muito exigente ou porque eu realmente dei azar. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.